Isso, bacana. Fala aí, galera. Seguinte, agora vamos ver o nosso querido amigo Sócrates, quando ele fala de seus arqui-inimigos, seus grandes adversários, os sofistas. Não, não são surfistas. São sofistas. Tem que comprar outra caneta. Beleza? Olha só, quem são esses sofistas que eram os grandes adversários do nosso querido amigo Sócrates? Vejam bem, os sofistas, enfim, é bacana a gente falar algumas características deles para que fique bem claro o que eles representavam, certo? Então, primeiro, nós podemos dizer que os sofistas eram professores viajantes, certo? Eu vou colocar dois tópicos diferentes. Primeiro, professores, depois, viajantes, certo? Então, sofistas eram professores e viajantes. Olha só, o pessoal lá de Atenas, onde Sócrates viveu, né? Aquele lugar que Sócrates ajudou a criar o sistema de governo, a democracia e tudo lá bonitinho, era um lugar um tanto quanto preconceituoso, certo? Até a gente vai ver mais tarde em Aristóteles, que é discípulo de Sócrates, a seguinte frase: fora de Atenas são todos bárbaros. Pesado, né? Então ele acreditava que o único lugar onde existia decência, onde existia civilidade, bem como pessoas intelectuais, era em Atenas, certo? Isso reflete um pouco quanto que o povo ateniense tinha problemas com estrangeiros, certo? E os sofistas eram estrangeiros, né? Afinal de contas, eles eram viajantes, eles eram um povo sem terra. E aí, quando eles chegavam numa cidade nova, né? Como eles chegaram lá em Atenas, numa nova polis, eles precisavam de dinheiro para se sustentar, entendeu? Estou anotando aqui isso, ó. Eles precisavam de dinheiro para morar, para comer, para se vestir, certo? Então, é exatamente por isso que eles cobravam pelos seus serviços. Mas qual eram os serviços? Esse que era o problema que Sócrates tinha com eles. Os serviços deles, como eu já falei no início, eles eram o quê? Professores. Então eles, sem dúvida, sofistas, foram os primeiros professores pagos da história, né? Glória a Deus. Deixa eu acender a luz aqui. Assim sendo, eles ensinavam para as pessoas, eles transmitiam conhecimento para as pessoas e cobravam por isso. E Sócrates achava um absurdo. Sócrates não concordava com isso, tanto que Sócrates dizia que o trabalho deles, o que os sofistas faziam, era prostituição, certo? Era prostituição. Então cobravam por seus serviços e o Sócrates dizia que isso era prostituição do saber, entendeu? Por quê? Sócrates dizia que o conhecimento deveria ser fornecido de graça. Mas aí a gente tem um problema, né, cara? Acusados de prostituição do saber. Por Sócrates. Qual o problema nessa questão do Sócrates aí? Sócrates não precisava trabalhar, né? Embora nosso amigo Sócrates, há relatos de que ele seja, embora haja relatos de que Sócrates tenha sido algo equivalente a um engenheiro, né? Aquele cara que faz lá os blocos, né, para fazer as construções, né? Isso não é 100%, pelo menos eu não vi isso em muitos lugares. Mas enfim, o nosso amigo Sócrates era parte daquela galera de Atenas que já era de uma família tradicionalmente ateniense. Qual era o resultado prático disso, de já ser de uma família tradicional? Ele já tinha casa da família, os escravos da família, o dinheiro da família, não tinha que se preocupar com o dia a dia, entendeu? Assim como os sofistas faziam. Mas o problema não era só cobrar. Então, quem pega a situação só até aqui, vou dar uma lidinha aqui, ó. Sofistas, professores, viajantes, precisavam de dinheiro, cobravam por seus serviços de ensinar, né? E eram acusados de prostituição do saber pelo Sócrates. Parece que o Sócrates está sendo um bobão, né? Está dizendo que não pode cobrar porque ele não precisa. Mas na realidade o problema não era só esse. Os sofistas, além de serem, sim, eles eram muito inteligentes, certo? Mas na realidade o que eles ensinavam mesmo
era a retórica. Mestres da retórica. JL, o que significa retórica? Olha só, a gente pode entender retórica como o poder, a arte de convencer, certo? Ou seja, é a arte de você ganhar um discurso, você convence o outro a partir dos argumentos, entendeu? Então a gente pode entender retórica como isso, certo? É uma arte, é o poder de convencer os seus interlocutores simplesmente através do seu papo, através do seu discurso, através da sua argumentação. Convencer através do discurso. Basicamente era esse o trabalho dos sofistas, né? E não só ensinar as pessoas a retórica, mas eles também ajudavam as pessoas quando era necessário, né? Como nós já vimos? Não tenho certeza, então vou escrever de novo. Existia lá na Grécia Antiga uma paradinha chamada ágora. O que era ágora? Ágora era uma praça pública, certo? Uma praça onde ocorriam as discussões em Atenas. E nessas discussões, decisões eram tomadas. Então vamos supor que estava lá na ágora uma discussão para decidir a minha situação em relação a um terreno que eu quero comprar. Mas o dono não quer vender, não faz nada com aquele terreno, mas ele não quer vender. Eu sei que lá nessa praça, na ágora, as discussões é que determinam tudo. Então eu vou lá e converso com o sofista para que ele vá lá nessa reunião para me defender, para defender a minha causa, certo? Para que eu consiga comprar o terreno. Beleza? Então os sofistas faziam esse trabalho também. A gente pode dizer que é algo similar ao de um advogado. Ou então, nessa situação aí da ágora, eu vou ser julgado por uma coisa que disseram que eu cometi. Falaram que eu cometi um crime, entendeu? Eu vou lá, troco uma ideia com o sofista. Ó, você me defende lá, hein, cara. Não deixa o pessoal me massacrar, não. Bacana. Ok? Então eles eram mestres da retórica. Até aí ainda não tem muito problema sobre a situação do Sócrates, né? Parece que o Sócrates está exagerando. Mas aí vem o X da questão. Eles ensinavam aquilo que a pessoa que está pagando queria ouvir. Beleza? Então eles não tinham compromisso nenhum com a verdade. Porque na verdade, olha só, os sofistas não acreditam que exista qualquer tipo de verdade. Eles não acreditam que haja qualquer tipo de essência. Eles acreditam, na realidade, que a verdade depende dos argumentos. Então, para eles não existe, isso é verdade ou isso é mentira. Não existe. Para eles, o que existe é bom argumento. A verdade está do lado daqueles que têm bons argumentos. Certo? E para eles também, o homem é a medida de todas as coisas. O que eu quero dizer com isso? Para eles, é o ser humano que determina as medidas, ou seja, se uma coisa é boa, se uma coisa é ruim, se isso foi bom, se isso ultrapassou os limites, se isso é maravilhoso ou se isso é terrível, é um crime, certo? Então, o homem que é a medida das coisas, são os seres humanos que determinam isso, ok? Mas, enfim, até agora, isso que nós temos. Voltamos daqui a pouquinho, para não ficar muito grande o vídeo. Bacana.